Alienígenas já fizeram contato. E temos as evidências, vazamentos, imagens, acertos de radar e encontros que eles tentaram ocultar. Em um canto tranquilo do Zimbábue, aconteceu algo que ainda causa arrepios em quem ouve. O ano era 1994. O lugar, a Escola Ariel, uma pequena escola primária particular aninhada perto da orla da Mata Africana. Era um dia claro e sem nuvens, e durante o recreio, 62 crianças entre 6 e 12 anos brincavam no pátio da escola. E então elas viram algo pairando acima das árvores. Uma nave prateada em forma de disco que não pertencia a nenhuma sala de aula ou livro didático. O objeto pousou, ou flutuou, perto de um pedaço de grama selvagem, logo além da cerca. O que aconteceu em seguida é o que transformou isso de um simples avistamento de OVNI em um dos casos de encontro com alienígenas mais críveis da história moderna. Várias crianças disseram que seres emergiram da nave, não altos e monstruosos, mas pequenos, com membros longos, olhos negros enormes e bocas finas. O que mais impressionou as crianças não foi apenas a aparência dos seres, mas o que sentiram. Alguns descreveram receber mensagens através de suas mentes. Nenhuma palavra foi dita, mas pensamentos foram compartilhados. Avisos, sentimentos sobre o futuro, mensagens sobre como tratamos a Terra. Quando os professores retornaram, encontraram um grupo de crianças em pânico e com os olhos arregalados conversando umas com as outras. Algumas choravam, outras tentavam desenhar o que tinham visto. Os desenhos eram assustadoramente semelhantes. Seguiram-se entrevistas, pesquisadores, psicólogos e até mesmo o psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, que nunca havia acreditado em alienígenas antes, entrevistou as crianças. Suas histórias nunca mudaram. Elas não buscaram fama, não receberam treinamento. E décadas depois, muitas delas, agora adultas, ainda se mantêm fiéis ao que viram. Apesar das investigações e documentários, nenhuma explicação verdadeiramente condizente foi dada. Histeria em massa? Altamente improvável. Farsa? A logística é impossível. Alucinação? Não com essa consistência. É como se naquela manhã a cortina entre o nosso mundo e algo mais se levantasse, só por um instante, e 62 crianças adentrassem o desconhecido. Durante décadas, boatos sobre documentos secretos do governo sobre OVNIs foram descartados como fantasia, mas então algo mudou. Em uma das ações mais inesperadas da história recente, a CIA disponibilizou milhares de páginas de documentos, outrora classificados relacionados a OVNIs, para o domínio público. Nenhum grande anúncio, nenhuma coletiva de imprensa, apenas um upload discreto para um arquivo digital desorganizado. E o que havia dentro? Avistamentos estranhos, fenômenos inexplicáveis e codinomes redigidos o suficiente para fazer até os céticos hesitarem. Um documento detalha um evento da era soviética, em que pilotos relataram um feixe de luz ofuscante que desligou seus controles em pleno voo. Outro relata anomalias de radar perto de instalações nucleares americanas, onde objetos não identificados pairaram silenciosamente por horas, apenas para desaparecer no momento em que os jatos foram acionados. Estas não são histórias de histórias em quadrinhos ou fóruns da internet. São arquivos reais, outrora marcados como somente para visualização. E, no entanto, quase todos os relatos são parcialmente redigidos. Parágrafos inteiros apagados. Nomes, locais e resultados ocultos sob grossas linhas de tinta. É como receber as bordas de um quebra-cabeça. Apenas o suficiente para saber que algo grande está lá, mas não o suficiente para ver o quadro completo. O que é mais intrigante é como a CIA decidiu divulgar esses documentos. Aconteceu justamente quando a pressão pública em torno da transparência dos OVNIs estava aumentando, e pouco antes do Congresso começar a exigir respostas do Pentágono. Coincidência ou estratégia? Não é confirmação, não é divulgação, mas é uma rachadura na parede. Prova de que os governos não só estavam cientes do fenômeno, mas profundamente empenhados em compreendê-lo. E talvez, apenas talvez, ainda estejam. Porque, embora esses arquivos possam ser desclassificados, as questões que eles levantam são mais sigilosas do que nunca. Tudo começou com um estrondo. Pelo menos foi o que as pessoas ouviram. Um estrondo alto sobre as colinas perto de Varginha, uma pequena cidade no sudeste do Brasil. A data era 20 de janeiro de 1996. O que se seguiu foi uma das histórias de OVNIs mais estranhas e persistentes já surgidas na América do Sul. Alguns a chamam de Roswell do Brasil, mas esta pode ser ainda mais bizarra. A figura era humanoide, mas não humana. Cerca de 1,20 m de altura, pele acastanhada que parecia oleosa, olhos vermelhos desproporcionalmente grandes e 3 cristas ósseas ao longo da cabeça. A criatura parecia fraca e assustada. Não se movia agressivamente, simplesmente olhava para elas. As meninas gritaram e correram. Contaram à mãe que foi investigar, e ela também sentiu um cheiro estranho no ar, como amônia ou enxofre. Em poucas horas, a polícia militar e os bombeiros estavam vasculhando a área. Testemunhas oculares alegaram ter visto uma criatura sendo levada, coberta por um lençol, por soldados em trajes de proteção. No dia seguinte, outro ser semelhante teria sido capturado vivo. Um oficial militar local, Marcos Cherezi, teria tocado na criatura.
e morreu misteriosamente dias depois de uma infecção repentina. Oficialmente, sua morte não teve nada a ver com alienígenas, mas muitos ainda duvidam dessa explicação. Então vieram as negações. Os militares brasileiros disseram que a criatura era apenas um morador de rua com problemas mentais coberto de lama. Mas isso não explicava a presença militar, os bloqueios nas estradas, os voos secretos partindo de uma base aérea próxima. Até mesmo operadores de controle de tráfego aéreo admitiram que uma aeronave estranha entrou no espaço aéreo brasileiro no dia anterior e depois desapareceu. Ao longo dos anos, mais testemunhas se apresentaram. Um funcionário de hospital que viu médicos com aparência estrangeira examinando algo pequeno e não humano. Um funcionário do zoológico local que alegou que vários animais morreram repentinamente depois daquela semana. Documentos vazados e depoimentos anônimos só aumentaram o mistério. Nunca foi oficialmente confirmado, mas algo aconteceu em Varginha, algo sobre o qual os militares não querem falar. Seja um acidente, um resgate ou algo estranho, a cidade nunca mais foi a mesma. Hoje, há até uma estátua na cidade em forma de disco voador, bem em uma rotatória. Como se dissesse, nós vimos, nós lembramos, mesmo que ninguém mais acredite. Eles caminharam no espaço, orbitaram a Terra e contemplaram o vazio por mais tempo do que a maioria de nós jamais fará. E, no entanto, alguns dos testemunhos mais intrigantes sobre OVNIs não vieram de civis, mas de astronautas. Não são rumores, são declarações públicas, entrevistas e até transcrições de missões de homens que estiveram nos confins do espaço. O ex-astronauta da NASA, Gordon Cooper, um dos 7 Mercúrio originais, falou abertamente sobre ter visto uma nave em forma de disco pousando na base aérea de Edwards na década de 1950. Ele enviou um relatório ao Pentágono. Suas filmagens, nunca mais vistas. Décadas depois, Edgar Mitchell, da Apollo 14, foi ainda mais longe. Ele não disse apenas que os OVNIs eram reais. Ele alegou que oficiais de alto escalão sabiam disso, que algumas naves não eram da Terra. Mitchell havia caminhado na Lua. Ele conhecia os protocolos. E, no entanto, ele tinha certeza de que não estávamos sozinhos. Há também momentos estranhos das próprias missões espaciais. Durante a Gemini 7, os astronautas relataram ter visto bugs, um termo usado por pilotos militares para objetos desconhecidos. Nas gravações da missão Apollo, certas palavras-código eram usadas quando algo inexplicável aparecia fora da nave. Mesmo na Estação Espacial Internacional, transmissões ao vivo mostraram objetos metálicos cruzando a escuridão, logo além da atmosfera terrestre. A NASA geralmente culpa os detritos, mas nem todos estão convencidos. E então temos James McDivitt. Durante a Gemini 4, ele viu o que descreveu como um objeto cilíndrico branco, com braços estendidos, enquanto orbitava a Terra. Ele tirou uma foto. A NASA a publicou, mas disse que eram apenas reflexos. Só que McDivitt não concordou. Ele sabia como era a luz do Sol em órbita. Isso era diferente. A maioria dos astronautas é cautelosa. Eles são treinados para não especular. Mas quando homens que viajaram para o espaço dizem que algo estranho está lá fora, as pessoas ouvem. Não porque querem acreditar, mas porque essas são pessoas que viram a Terra de cima e avistaram algo diferente no escuro. Era apenas um quadro, uma imagem estática retirada de uma filmagem de drone durante uma missão de reconhecimento de rotina sobre Mosul, Iraque. Mas o que ela mostrou mudou o tom da conversa sobre OVNIs novamente, pairando silenciosamente no céu. Um objeto metálico perfeitamente esférico, mais tarde apelidado de Orbe de Mosul. Não era um clipe borrado de celular, era uma filmagem de nível militar do Zilaria, capturada em plena luz do dia por um operador de drone. A esfera não tinha asas, nem rotores, nem assinatura térmica. Não caiu, não planejou, flutuou e, de repente, desapareceu. A imagem vazou e foi confirmada pelo jornalista investigativo Jeremy Corbell, que trabalhou em estreita colaboração com ex-militares e membros da inteligência. O Pentágono não negou sua autenticidade. Eles apenas não a explicaram, o que está se tornando um padrão. A análise do objeto não mostrou nenhum sistema de propulsão óbvio. Não era um balão, muito simétrico, muito sólido. Não foi uma falha de pássaro, míssil ou câmera. O orbe tinha massa, sombra, presença. Alguns insiders alegaram que fazia parte de um padrão maior de orbes metálicos, vistos perto de zonas de combate ao redor do mundo. E se isso for verdade, a pergunta é, por que lá? As agências de inteligência dos Isfaniwa se referem a esses tipos de objetos como UAPs, fenômenos anômalos não identificados. É um termo estéril, mas mascara a realidade. Eles não sabem com o que estão lidando. E se esses orbes estão aparecendo perto de pontos de acesso militares, isso sugere que alguém ou algo está observando, de perto. O orbe de Mosul não foi dramático, sem abduções, sem lasers, apenas um objeto impossível, flutuando calmamente em espaço aéreo restrito, em uma zona de guerra. Às vezes, os momentos mais silenciosos são os mais barulhentos. Tudo começou com uma varredura meteorológica de rotina, mas o que apareceu no radar naquele dia sobre Washington, D.C. não foi uma tempestade, era outra coisa, algo com o formato de uma estrela de 5 pontas perfeita, parada e pulsante. Os meteorologistas pensaram que fosse uma falha, mas o objeto permaneceu. Por mais de 1 hora, capturas de tela começaram a aparecer online, pontos de radar verdes brilhantes no formato inconfundível de uma estrela, diretamente sobre os EUAPA.
Capital. Observadores amadores do clima, especialistas em tráfego aéreo e fóruns de conspiração se animaram. As teorias variavam de enxames de drones a experimentos atmosféricos, mas ninguém conseguia explicar a geometria. Os retornos de radar não produzem formas nítidas como essas, a menos que algo físico os cause. O objeto não apareceu no radar de aeronaves civis. Pilotos comerciais que sobrevoavam a região naquele dia não relataram nada de anormal, visualmente. Mas a comunidade meteorológica ficou perplexa. Dados de satélite cruzados com balões meteorológicos não mostraram atividade naquela coluna de ar exata. As agências oficiais não disseram muita coisa. Uma fonte anônima dentro da FAA teria dito a um jornalista: "Nunca vimos um retorno como esse." Alguns especularam que poderia ter sido interferência eletrônica, exceto que isso teria afetado vários sistemas. Não afetou. Na densa floresta entre duas bases da OTAN, em Suffolk, Inglaterra, algo extraordinário aconteceu. Era final de dezembro, frio e escuro, quando militares alocados na base aérea de Woodbridge avistaram luzes estranhas descendo em direção à floresta Rendlesham, ali perto. Pensando que pudesse ser uma aeronave abatida, eles foram investigar. O que encontraram tem assombrado os homens envolvidos desde então. O sargento Jim Peniston foi um dos primeiros a chegar. Mais tarde, ele descreveu uma nave metálica, com símbolos estranhos gravados em sua superfície, como hieróglifos, mas não de nenhuma língua conhecida. Ele afirma ter tocado o objeto e recebido algo como um download de código binário em sua mente. A nave então se elevou silenciosamente no ar e desapareceu. Na noite seguinte, as luzes retornaram. Desta vez, o subcomandante da base, Charles Hout, levou uma equipe com um gravador. Sua voz, calma, mas claramente trêmula, foi captada enquanto viam raios de luz descendo em direção à mata e o que parecia ser um objeto brilhante, serpenteando entre as árvores. O memorando oficial da Força Aérea dos UEPRES, que ele escreveu posteriormente, foi divulgado ao público. Ele o chamou de avistamento de OVNI, com marcas encontradas no solo onde se acreditava que a nave havia pousado. Militares britânicos e americanos tentaram ocultar o incidente, chamando-o de feixes de farol ou meteoros mal identificados. Mas muitos oficiais de alta patente registraram a ocorrência. Muitos vestígios físicos foram deixados para trás. E a fita, ainda disponível hoje, prova que algo estava naquela mata naquela noite. Algo que o mundo não deveria ver. No nordeste de Utah, encontra-se uma propriedade extensa, que foi considerada o lugar mais estranho dos Estados Unidos. Gado desaparece sem deixar rastros. Orbes brilhantes flutuam silenciosamente sobre a paisagem. Sombras aparecem no céu e depois desaparecem, como se dobrassem em outra camada de realidade. Os moradores locais a chamam de Skinwalker Ranch. Antigamente propriedade de uma família aterrorizada pelos fenômenos, a fazenda foi posteriormente comprada por um bilionário reservado que trouxe cientistas e equipamentos de vigilância. Eles não ficaram decepcionados. Câmeras registraram objetos voando pelo ar, distorções em campos magnéticos e até breves aparições de figuras humanoides perto da linha do cume. O que torna o Skinwalker Ranch tão perturbador é que ele não segue as regras. Em um momento são luzes no céu, no próximo é atividade poltergeist dentro de um trailer trancado. Uma vaca pode estar pastando em um minuto e desaparecer no outro, sem sangue ou rastros, e sem predadores. Pesquisadores afirmam que o próprio tempo parece se esticar e se distorcer em certas áreas. Equipamentos morrem sem explicação. Baterias se esgotam instantaneamente. O governo do Suzy Aero até se envolveu. Por meio de um programa secreto chamado AWSAP, cientistas foram enviados ao rancho para estudá-lo. Alguns deles partiram cedo. Eles não falavam sobre o que viam. Os céticos chamam isso de exagero. Mas algo no rancho desafia a classificação fácil. Se alienígenas existem, eles podem não estar viajando aqui em naves. Eles podem já estar aqui, aninhados entre dimensões, espiando por rachaduras em nossa realidade. O rancho Skinwalker pode ser uma dessas rachaduras. Era uma noite tranquila de agosto de 1979, quando o delegado do condado de Marshall, Val Johnson, patrulhava estradas rurais em Minnesota. Então, do nada, ele viu uma luz branca brilhante pairando sobre a estrada. Em segundos, ela correu em sua direção. O para-brisa explodiu em luz, e então tudo escureceu. Quando Johnson acordou, 39 minutos haviam se passado. Seu carro estava em uma vala. O para-brisa estava estilhaçado, o capô amassado e a antena do teto estava dobrada para trás, em um ângulo de 90 graus. O relógio do painel e seu relógio de pulso pararam, exatamente no momento em que ele perdeu a consciência. Johnson estava abalado, com queimaduras ao redor dos olhos, semelhantes à exposição a um flash. Ele passou por várias avaliações médicas e psicológicas. Todas confirmaram que ele estava são e ferido por algo real. Quando os investigadores examinaram a viatura, encontraram danos que não faziam sentido. Nenhuma transferência de tinta, nenhuma marca de impacto de outro veículo. O vidro não estava estilhaçado como em uma colisão. Era como se o para-brisa tivesse sido atingido por uma força invisível. O caso virou manchete e foi investigado por autoridades locais e federais. Nenhuma explicação jamais surgiu. Val Johnson nunca tentou monetizar o incidente. Ele só queria saber o que o atingiu.
continua sendo um dos encontros mais convincentes da polícia com um OVNI, completo com evidências físicas, ferimentos comprovados e um policial veterano que nunca mudou sua versão. Muito antes de satélites e smartphones, antes de telescópios e lentes telescópicas, civilizações antigas já esculpiam estranhas figuras em pedra. Nos templos de Palenque, no México, e Ábidos, no Egito, essas esculturas provocaram debates intermináveis. Seriam símbolos religiosos, expressões artísticas, ou algo muito mais difícil de explicar? Em Palenque, a famosa tampa do sarcófago do rei Pacal mostra o que parece ser um homem sentado dentro de um dispositivo mecânico. Suas mãos manipulando alavancas, seus pés em pedais, chamas ou fumaça emergindo de trás. Para os teóricos dos antigos astronautas, parece estranhamente um piloto em uma nave espacial. Arqueólogos tradicionais dizem que é uma representação simbólica da jornada de Pacal para a vida após a morte, mas a semelhança é difícil de ignorar. Depois há Ábidos. Nas profundezas de um templo egípcio, há esculturas que parecem mostrar um helicóptero, um veículo semelhante a um tanque e algo semelhante a uma aeronave futurista. Estudiosos tradicionais argumentam que é um caso de excesso de escultura, onde hieróglifos foram alterados ao longo dos séculos, criando acidentalmente formas modernas. Talvez, mas os contornos são chocantemente precisos. E se os povos antigos não estivessem apenas sonhando? E se eles vissem algo no céu, que moldou seus mitos, seus deuses e sua arquitetura? Essas esculturas não são provas, mas são perguntas esculpidas em pedra. Perguntas que, milhares de anos depois, ainda estamos tentando responder. Era apenas um número na tela, mas esse número abalou o mundo científico. Em uma noite quente em Ohio, em 1977, o astrônomo Jerry Ehman estava examinando os céus com o radiotelescópio Big Ear, quando notou um pico repentino e forte no sinal. Durou precisamente 72 segundos, e depois desapareceu. O fluxo de dados foi rotulado como 6IQI dito a 5, uma sequência que representa sua intensidade. Com caneta vermelha, Ehman circulou o sinal e escreveu uma única palavra na margem: Uau! O sinal vinha da direção da constelação de Sagitário. Era de banda estreita, exatamente o tipo de frequência que os cientistas acreditavam que seria usada por civilizações inteligentes tentando se comunicar através das estrelas. Não era estática natural, não era interferência causada pelo homem. E nos quase 50 anos desde então, nada parecido jamais foi registrado novamente. Surgiram teorias. Alguns especularam que seria o reflexo de um satélite, ou mesmo de um cometa. Mas nenhuma delas explicou completamente a intensidade, a clareza e a faixa de frequência. A NASA nunca confirmou ou negou o interesse. E apesar dos repetidos esforços para replicar as condições e identificar a fonte, o sinal permanece incomparável. Seria um farol, uma transmissão, um erro, ou talvez apenas alguém, ou algo, dizendo olá uma vez e nunca mais? O sinal, uau! Ainda se destaca como o melhor candidato para uma transmissão intencional e não humana já recebida, e nunca foi decodificado. Durante décadas, pilotos militares sussurraram sobre coisas estranhas no céu. Então, de repente, os sussurros viraram manchetes. Em um movimento histórico, o Pentágono divulgou oficialmente 3 vídeos da Marinha mostrando fenômenos aéreos não identificados capturados por câmeras de caças. Os nomes desses clipes, FLIR, Gimbal e Go Fast, tornaram-se lendas desde então. Em cada vídeo, os pilotos são ouvidos reagindo em tempo real. Olha só aquilo, grita um deles. Está girando. Não são apenas luzes estranhas, são objetos travados no radar, movendo-se contra ventos com força de furacão, acelerando instantaneamente sem propulsão. A filmagem foi feita por aviadores altamente treinados, usando sistemas de mira de última geração. Não são vídeos de pegadinhas ou reflexos de lente. De acordo com briefings vazados, os militares têm centenas desses encontros registrados. Quando pressionados, os oficiais do Pentágono não deram respostas claras. Simplesmente disseram, não identificado. E se os militares do Sputnik Sonepio, um dos mais avançados do mundo, não conseguem identificar essas coisas, quem consegue? Antes do radar, antes dos jatos, antes mesmo da fotografia, havia o Utsurubuni. A história remonta a 1803, quando pescadores japoneses avistaram uma estranha embarcação. Tinha o formato de um prato arredondado, metálico e coberto por painéis semelhantes a vidro. Dentro sentava-se uma mulher pálida de cabelos ruivos. Ela não falava japonês, não se assemelhava a nenhuma cultura conhecida. Desenhos da época retratam uma cúpula perfeitamente simétrica. A mulher usava roupas desconhecidas. Símbolos foram encontrados gravados no interior da embarcação, diferentes de qualquer sistema de escrita conhecido. Por fim, temendo má sorte ou influência estrangeira, os aldeões devolveram a embarcação e seu ocupante ao mar. O fascinante é a semelhança entre essa história secular e os relatos modernos de OVNIs. Embarcações metálicas, tecnologia desconhecida, seres humanoides. O Utsurubuni nos lembra que o mistério pode ser muito mais antigo do que pensávamos. Aconteceu às margens tranquilas do rio Pascagoula, no Mississippi. A data era 11 de outubro de 1973.
Charles Hickson e Calvin Parker tinham acabado de pescar quando uma estranha luz azul iluminou a costa. Pairando silenciosamente sobre a água, havia uma embarcação diferente de tudo o que já tinham visto. Oval, metálica e completamente imóvel. Ambos descreveram 3 criaturas flutuando da embarcação. Altas, robóticas e sobrenaturais. A pele deles era cinzenta e enrugada. Os seres não andavam. Eles deslizavam. Os homens foram içados, incapazes de gritar ou se mover, para dentro da nave. Lá dentro foram separados. Calvin se lembrou de um dispositivo examinando seu corpo, como um olho mecânico pairando sobre ele. Momentos depois, estavam de volta à margem do rio, desorientados, trêmulos e apavorados. Dirigiram direto para a delegacia. Os policiais estavam céticos, então deixaram os 2 homens sozinhos em uma sala com um gravador escondido. O que eles capturaram não foi uma farsa ou uma história ensaiada. Foi pânico puro. A fita revela Hickson e Parker sussurrando um para o outro. Mas nenhuma dessas coisas deixa marcas de queimadura no chão. Nenhuma explica o colapso emocional de 2 homens adultos. É isso aí. Você já viu alienígenas? Escreva nos comentários. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.